Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar uma teoria que me foi perguntada por um seguidor hoje, que trouxe: Pedro, você já ouviu falar em dolo sem vontade? Destacando que isso foi cobrado na última prova do Ministério Público de Goiás. É sobre esse o tema do vídeo de hoje. Antes de abordar efetivamente esse assunto, deixa eu te pedir já para deixar um joinha aí embaixo, curtindo o vídeo, e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, presta atenção, eu sei de antemão que vocês odeiam, muita gente odeia e eu inclusive odeio essas nomenclaturas por vezes estranhas e pouco práticas. No entanto, conforme eu trago como um mantra nos meus escritos, nos meus livros e claro também nas minhas aulas, nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência, gostemos ou não. Ou seja, a gente precisa, dentro dos parâmetros possíveis, dominar conceitos estranhos e que já foram cobrados em prova, como é no caso o dolo sem vontade. E o que vem a ser esse dolo sem vontade, Pedro? Presta atenção, a ideia do dolo sempre esteve associada, claro, à vontade e à consciência. Bacana, isso tranquilo. Naturalmente, quando a gente fala em vontade, a gente associa a um aspecto psíquico do agente, algo interno, mas que na prática, se a gente for analisar, salvo nos casos de confissão do agente, é muito difícil a gente ter a certeza exata daquilo que se passou na psique do agente no momento do cometimento da infração. Bacana? De toda sorte, a gente entende o dolo como a vontade dirigida a uma determinada finalidade. É essa a regra. Por quê? Porque o conceito de dolo e, portanto, o conceito de vontade mais trabalhado doutrinariamente e de maneira clássica é justamente um conceito psicológico descritivo, que ocorre essa vontade dentro da psique humana, dentro da psique do agente. Essa é a ideia básica. Mas em alguns escritos, eu de fato não sei se a teoria é dele, mas talvez o mais brilhante penalista brasileiro, Luiz Greco, ele trata dessa ideia do dolo sem vontade. E nessa concepção há uma propositura de uma alteração da análise desse conceito clássico de vontade, conceito vinculado ao aspecto psicológico normativo. Em verdade, essa nova concepção de vontade, ela está atrelada mais a um sentido normativo atributivo, ou seja, não é algo que está vinculado à mente humana, àquilo que efetivamente ocorreu no plano interno do agente criminoso, ou do agente em termos gerais, já que a vontade não necessariamente aqui analisada, ela é voltada para a prática de um delito. Pedro, continua sendo um pouco complicado. Então vamos trazer o exemplo delineado justamente nos escritos de Luiz Greco. Ele faz o seguinte, olha, vamos imaginar um determinado estudante de um curso universitário qualquer. Ele sabe que na quarta-feira ele vai ter uma prova. Ele passa a semana toda sem estudar para aquela prova. Ele tem a vontade de deixar para estudar na véspera, na terça-feira. A prova é na quarta de manhã. Aí passa a terça de manhã, ele não estuda, eu vou estudar a partir do meio da tarde. Quando chega no meio da tarde, um amigo dele liga e diz: olha, vai ter um churrasco na casa de fulano, vamos que de lá a gente já arrasta e vai para uma outra festa. E o cara, beleza, demorou, vamos embora. E aí ele deixa de estudar para essa prova. Ele vai para a balada, bebe, se diverte, e depois vai para o after, a festa lá e tudo mais, e só volta de madrugada. Chega em casa, toma banho e vai direto para a faculdade fazer a prova. Quando faz a prova, ele naturalmente tem um péssimo desempenho, e aí o que é que acontece? Ele é reprovado naquela cadeira. Quando ele recebe o resultado, ele diz, putz, eu nunca quis que isso acontecesse, eu nunca quis essa reprovação. E é até factível que a gente entenda que nunca foi a vontade dele efetivamente obter essa reprovação, mas a vontade analisada mais uma vez sobre o plano
psicológico descritivo, ou seja, ele nunca conscientemente disse assim, eu quero reprovar. Até factível assim a gente entender. Mas será que a gente não tem como atribuir nenhuma vontade propriamente dita para Luiz Greco nessa ideia dessa nova concepção, desse sentido normativo atributivo de vontade? É sim possível. Como? Perceba, tudo que ele fez foi no sentido de lograr a reprovação. Será mesmo que você não quis essa reprovação? Porque toda a análise dos fatos que antecederam esse resultado indicam, sugerem que você teve essa vontade. Até posso entender que a vontade psíquica você pode até não ter tido, mas todo o seu comportamento, ele foi na direção de atingir esse intento, de atingir essa reprovação. Então, sobre o crivo, ou sobre a análise dessa ideia ou desse sentido normativo atributivo, você teve sim vontade. Então, perceba, partindo dessa ideia, o que viria a ser o dolo sem vontade é que essa vontade no sentido normativo atributivo, ela seria suficiente para a caracterização do dolo. Trazendo aqui para o direito penal, imagine aqui, seria correto dizer que esse estudante, ainda que ele não tenha tido a vontade psicológica, ele teve o dolo de obter aquele resultado reprovação. Então, sob essa análise, o dolo sem vontade seria o dolo com a vontade, por assim dizer, no sentido normativo atributivo. Ou seja, quando eu digo que é o dolo sem vontade, é a possibilidade de reconhecer o dolo sem a vontade tradicional, sem a vontade no conceito psicológico descritivo. Bacana? É um pouco complicado, de fato, uma questão que na minha visão é extremamente difícil, uma questão extremamente pontual, mas vai que aparece em próximas provas. Espero que eu tenha trazido algum tipo de luz e esclarecimento com esse vídeo. Se você gostou da explicação, gostou da ideia, comenta aí embaixo, não esquece de deixar o joinha e mais uma vez convido vocês a se inscreverem aqui no canal e acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!